Mas vamos começar pela parte assim. Alice, uma menina do campo, né? Igual eu conheço, né? Uma menina que era minha vizinha. Mas veio de uma região rural, mas da onde que veio, né? Assim, aquele primeiro contato do eu vou começar a trabalhar na área de confeitaria. Da onde saiu a ideia? Da onde que saiu o jeito? Você já gostava de bolo, de cozinhar quando nova? Dá uma palhinha para nós assim. Como que foi antes de começar e como que foi o início? Eu sempre, desde criança, eu sempre gostei de cozinhar, de fazer doce. E a minha família é uma família que tudo gira em torno de comida e de doce, de coisa salgada. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta, E na nossa casa, sempre a gente que fez os nossos bolos. A minha tia, Nerilda, ela fez todos os nossos bolos. Meu bolo de 1 ano foi um bolo gigantesco, que tinha um parque de diversão em cima do bolo. Já tinha história dele. Tinha. Então, a gente nunca comprou bolo. Todas as vezes que tinha aniversário, sempre tinha bolo e sempre a gente que fazia. Esse bolo mesmo, gigantesco, do meu aniversário de 1 ano, foi a minha avó que fez. E a minha tia sempre ajudando. E a tia Nerilda fazia todos os nossos bolos. O primeiro bolo que a gente comprou na nossa casa foi pro meu aniversário de 15 anos. Olha só. 15 anos. 15 foi o primeiro anos. Bolo comprado. Primeiro bolo comprado. 15? Sempre foi a gente que fez. E aí eu fui pegando o gosto. Sempre que tinha algum aniversário, a gente... vamos fazer o bolo. Aí eu já tava maior, né? Aí já ia fazendo. Aí depois, quando a minha filha tava com 1 ano, eu precisei sair pra poder trabalhar fora. Mas aí... tinha mais ou menos quantos anos aí? Não, aí eu já tava com 22 anos. 22 anos. Aí a Elisa ficava com a minha mãe e eu saía pra trabalhar. Porque sempre eu trabalhava em mercado. Meus empregos. Você foi CLT muito tempo. Então. A minha carteira era assinada em supermercado desde quando eu tinha 16 anos. Sempre trabalhei em loja e em mercado, mas a maioria dos anos, principalmente foi em mercado. E aí, a minha filha pequenininha e eu trabalhando fora, eu fui notando, né, aquela dificuldade. Assim, minha filha mamava ainda, então eu tinha que ir em casa na hora do almoço para poder amamentar. E aí, quando ela completou 1 ano e 6 meses, eu saí. Aí teve a oportunidade do pai dela abrir a padaria. Uma padaria. Que a gente já teve uma padaria. Aí, quando abriu essa padaria, a gente viu a necessidade de fazer bolo. E como a família dele era lá de Divino, a irmã dele tinha que vir ficar fazendo bolo. Aí eu fui aprendendo com ela. Saí do mercado e fui trabalhar. Então foi uma necessidade comercial. Vocês abriram um empreendimento de uma padaria na época e aí precisava complementar ela, né? É igual o meu serviço. O serviço que eu comecei com fotografia, mas tive que complementar ele com outras áreas, porque era sempre assim, vou ali fazer uma fotografia de um aniversário. Aí a mãe do aniversariante falava, mas você faz um videozinho pra mim da decoração e dos parabéns? Aí você fica assim, eu tenho que aprender a fazer também um videozinho. Aí ela vinha final de semana pra poder fazer os bolos. Aí eu fui aprendendo. Falei assim, não, se a padaria eu que tenho que saber fazer, né? Aí ela foi me ensinando com muita boa vontade e eu fui aprendendo a fazer os bolos. Mas no começo dava muito errado. Porque dava muito errado? Nossa, o bolo desmontava, a decoração não ficava do jeito que o cliente pedia. Como todo começo é muito difícil, mas aí eu não desisti. O início é marcante, né? Aí aprendi com o tempo, aí ela parou de vir. Aí eu fui e falei assim, agora sou eu sozinha. Aí eu comecei a fazer os bolos de pote, comecei a fazer aquelas fatias e pegar docinho. E tinha vezes que eu pegava a encomenda. Você faz, Alice, um personalizado disso? Faço. Depois eu, Senhor, como que eu vou realizar esse serviço fazer aí? Isso, né? A gente fala que quem sabe, né, usar a internet é a melhor coisa do mundo. E aí eu ficava pesquisando. E nisso eu fui vendo a necessidade de fazer curso, porque aí tinha um bolo de chocolate. Porque eu sempre trabalhei, assim, de muita coisa que dá água na boca. Você vê aquela foto, você fala assim, nossa, isso daqui deve ser muito bom. Aí eu via, eu queria fazer aquilo ali também. Mas aí eu sempre tive
o pensamento de que a gente tem que ver, mas tem que não só ter aquela... Você olhar pra foto, você tem vontade de comer aquilo. Mas quando você comer, você ficar satisfeito. Porque não é só bonito. Deixar aquela marca ali, né? Isso, eu falo que né, a parte de... Igual a gente muito trabalha no ramo alimentício, né? Minha família e tudo. A gente fala que a gente vende memórias. Então, a pessoa come algo... Aí ela fala assim, nossa, nós falamos dos salgados, né? Nossa, que salgadinho gostoso. Nossa, eu lembro de salgadinho quando o seu irmão vendia tantos anos lá atrás. Então ela deixa aquela marca, né, na vida da pessoa. Isso. Fala assim, nossa, fui lá no aniversário de uma menina, né, vamos supor, da Júlia. E ali fala assim, nossa, eu comi um bolo. Que bolo gostoso daquele aniversário de 7 anos da Júlia. Foi a Alice que fez igual o bolo. A Júlia mesmo. A Júlia, eu não fazia bolo profissionalmente quando a Júlia tinha mêsversário. E aí, eu inventei o negócio do mêsversário pra Júlia. O primeiro mêsversário da Júlia, eu cheguei lá, a Sabrina já tava dormindo e ela teve que sair da cama pra poder ir cantar o parabéns do mêsversário. E eu já tava grávida da Elisa quando foi chegando o final do mêsversário da Júlia. E você fez um bolinho, então? Mas todo mês a gente fazia bolo. Algumas vezes fui eu que fiz. Eu com barrigão vinha cá pra Sabrina e fazia bolo aqui.